As cidades da macro-região estão sofrendo com os alagamentos causados pelas fortes chuvas. O momento é preocupante diante da falta de investimentos em alguns municípios. A situação prejudica principalmente quem vive em áreas de risco e a população de baixa renda. Foi um final de semana de sufoco para os moradores de São Carlos. A água atingiu 2 metros de altura. 30 pessoas foram resgatadas de uma lanchonete. Prejuízo para o comércio e para a cidade, que contabilizou mais de R$ 1 milhão em danos. A segunda-feira foi de limpeza pesada depois da tempestade que atingiu o município. Essa vez perdi tudo. E agora, dona Glória? E agora eu vou começar de novo, né? Quem vai ajudar eu a começar? A força da água da chuva também gerou prejuízos para moradores e comerciantes de Ituverava. Foram registrados vários pontos de alagamento. O mesmo aconteceu em São Joaquim da Barra. Uma forte chuva atingiu a cidade. Vários pontos ficaram inundados. Por sorte, não houve risco de acidentes. Em Pitangueiras, o volume da água foi tão grande que o principal córrego da cidade transbordou. Situação que se repetiu no rio que corta a cidade de Matão. Em Franca, 15 minutos de chuva foram suficientes para transbordar o córrego e assustar motoristas e comerciantes. Importantes avenidas ficaram inundadas. Pior para quem vive nas regiões mais baixas. No Jardim Paulistano, as casas ficam abaixo do nível da rua. Como já derrubou 2 casas aqui, com isso também desse muro meu cair, atingiu o quarto dos meus filhos. Ribeirão Preto já passou por esse problema no passado, que atingia principalmente a área da Baixada. A situação foi resolvida com a obra anti-enchente, que começou em 2008 e foi concluída em 2013. A obra continuou neste trecho, que era um outro ponto de alagamento. Aqui, antigamente, moradores e comerciantes ficavam em estado de alerta antes de qualquer chuva, até porque o nível da água subia muito rápido. O serviço custou aproximadamente R$ 120 milhões. Uma obra dessa poderia amenizar os transtornos em várias cidades, inclusive em São Carlos. Por lá, o projeto anti-enchente desenvolvido pela Universidade de São Paulo promete acabar com esse problema. Mas isso pode custar caro, mais de R$ 700 milhões. O problema nosso não é um problema técnico, não é um problema financeiro. Rafael Aguiar, para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o engenheiro Anderson Manzoli. Em São Carlos, o diretor da Defesa Civil, Pedro Cabaleiro. Em Araraquara, o secretário interino de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, Eudes Abraão. E em Franca, o presidente da Câmara, Pastor Palamone. Vamos conversar aqui por Ribeirão Preto, conversando com Anderson Manzoli, o engenheiro. Para a gente entender, estamos falando muito em prevenção para não ter enchente. Que tipo de prevenção é importante? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Na verdade, são várias coisas que precisam ser feitas. Primeiro, por parte do município, sabendo que existe o período de chuva, é fazer manutenção em todas as bocas de lobo, em todas as tubulações. Então, quando você, de forma preventiva, você faz um estudo ali, de microdrenagem ali, e você já antecipadamente, você já resolve os problemas, desentope as bocas de lobos que estão entupidas, você já está dando o primeiro passo. Uma outra coisa importante é que a quantidade de área impermeabilizada vem crescendo demais nas cidades. Então, o que acontece é que rapidamente essa água da chuva está correndo para os córregos. Então, é necessário também, hoje, através de fotogrametria, através de drones, você consegue verificar os locais onde não está sendo respeitada a quantidade de área impermeabilizada, Isso envolve não só os munícipes, as pessoas, mas também as empresas. E aí você consegue também obrigar essas pessoas a fazerem alguma forma de reter a água antes de jogar no sistema público, porque tudo isso daí interfere na hora que você vai fazer um projeto. Às vezes o projeto está bem dimensionado para um certo volume de chuva, mas aí acaba indo uma chuva maior, um volume de água maior do que o previsto. Aí acaba causando todos esses problemas aí que a gente está vendo. Eu vou agora até São Carlos. Pedro Cabaleiro, diretor da Defesa Civil. Para a gente entender, no momento que a gente sabe que vai ter muita chuva, que é estação de água,
que a Defesa Civil deve fazer um pouco antes de chegar o temporal, de chegar a chuva, para que a gente não seja surpreendido? Boa tarde, ao senhor. Boa tarde. Em virtude do risco de chuvas de alta intensidade, a primeira coisa que a cidade precisa ter é o mapa de riscos, com locais identificados e quantificando onde poderá ser alagado e a que níveis. Isso a cidade tem. A partir daí, precisam ser tomadas as medidas de mitigação, né? Eventualmente para fazer socorro, resgate e num futuro, quando tiver a parte econômica, fazer as obras para eliminar esses problemas. Como é o caso de São Carlos, que tem um plano diretor de drenagem, mas não possui recursos nesse momento para a aplicação desse plano diretor de drenagem. O problema está efetivamente nos recursos, né? As cidades estão endividadas, gastaram demais no passado. Agora quem está sofrendo e pagando é a população. Eu vou agora até Araraquara, Eudes Abraão, que é o secretário interino de cooperação dos assuntos de segurança pública. Desculpe a indagação, mas o que tem segurança pública com chuva? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Cultura, da TV Clube. A Secretaria de Segurança, ela engloba a Defesa Civil, a Guarda Municipal, o Trânsito e a gestão de multa. Então, a parte de Defesa Civil está diretamente relacionada à segurança. Em Araraquara, nós temos um programa chamado Chuvas de Verão, onde vários setores da Prefeitura, através de uma sala de situação, a gente trabalha de forma preventiva, ou seja, antes do início de algum evento, durante e após, né? Antes, através da comunicação à população de que haverá esse evento, uma previsão. Também, através de avisos em todos os locais que são sujeitos a alagamento, nós temos avisos, né, com placas dizendo que ali é um local de alagamento, né, deve ser evitado. Durante o evento, as equipes que estão na rua, como guarda, trânsito e com apoio também da Polícia Militar e Bombeiro, nós procuramos chegar até o local e bloquear esses locais, né, para que não haja acesso da população. E posteriormente, né, que é o terceiro ponto desse programa, após o evento, né, todos os setores envolvidos passam a fazer os reparos necessários, como buraco nas vias, boca de lobo sem tampa, árvores caídas e nesse sentido. Então, Araraquara existe um plano, já aproximadamente já está indo para o terceiro ano, que existe esse plano Chuvas de Verão, e a gente procura cada vez mais aperfeiçoá-lo. Vou a Franca agora, Pastor Palamone, que é o presidente da Câmara. Nem a Câmara Municipal foi poupada da forte chuva na cidade de Franca. Caiu água, caiu uma parte do quê? Do teto, da cobertura? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor Roberto Ribeiro. É verdade, nem a Câmara ficou ilesa nessa chuva que aconteceu no domingo passado. Nós tivemos ali um alagamento, né, que atingiu a parte administrativa da Câmara e também o plenário, onde nós tivemos uma parte do forro que caiu com o entupimento das calhas, né? E a gente tem um problema muito sério, porque nós estamos também próximo ao córrego da Avenida Dr. Ismael Alonso Alonso. E existe um problema muito grande de drenagem. E a cidade, ela sofre todas essas consequências, isso não é de hoje, já vem de tempos, porque, como já foi até dito agora há pouco, né, como as vias são todas asfaltadas, a cidade crescendo, então os córregos eles ficam sobrecarregados, né? Eles vão aumentando seus volumes de água e é onde ocorre isso. E a Câmara não ficou fora dessa questão também no domingo passado. Fora outros pontos da cidade nós tivemos, pontos comerciais que aconteceram isso. Volto a Ribeirão Preto. Vamos conversar com o Anderson Manzoli, que é engenheiro. Para a gente entender,
Francisco Junqueira tem pontos ainda de alagamento. Obra para cá, obra para lá, mas tudo bem. Jerônimo Gonçalves inundava para tudo quanto é lado, o problema foi corrigido. Para a gente fazer essas correções, nós precisamos de muito dinheiro ou um pouco mais de inteligência para enfrentar o problema? Eu diria que no nosso caso aqui em Ribeirão Preto, o que falta é um pouco de capricho ali, né? Então, na verdade, se você já sabendo que é um período de chuva, você vai lá e já faz a manutenção preventiva, que a maioria das vezes a gente vê que não foi feita, você já consegue mitigar bastante problema. Então, talvez os alagamentos e os problemas que ocorressem aqui seriam da ordem bem menor ou talvez até não acontecessem. Então, ao saber que o período de chuva está chegando, você economiza gastando dinheiro em prevenção, indo lá e fazendo a limpeza das bocas, você limpando a tubulação, tudo isso daí já ajuda bastante e provavelmente em muitos casos nem haveria, né, nenhum tipo, né, de água causando prejuízo, nada. Aquilo que o senhor falou é interessante, quer dizer, se eu previno, eu gasto pouco dinheiro, né? Eu gasto uma quantidade ínfima. Quer dizer, o que está faltando é planejamento. Exatamente, planejamento. Sabendo que vem a chuva e você se planeja de forma antecipada, você já faz a limpeza. A maioria das bocas de lobo, quando a gente vai ver, estão obstruídas, né? Já encontramos de tudo já dentro dessa tubulação, quando a gente é chamado e vai lá para dar uma olhada. Então, quer dizer, se você deixar a água fluir de uma forma, a vazão da água correr de uma forma tranquila, provavelmente os locais aqui em Ribeirão Preto já teriam sido resolvidos já. Voz São Carlos agora, Pedro Cabaleiro, que é o diretor da Defesa Civil, aí em São Carlos. Está pensando o que para os próximos dias? Vem logo aí águas de março, encerrando o verão. É mais uma preocupação? É muita preocupação, Roberto. É importante colocar sobre a tua pergunta anterior, que não foi para mim, mas eu queria colocar que as Nações Unidas, a ONU, tem um estudo, por cada real que você aplica em prevenção e proteção, por exemplo, fazendo as obras de drenagem adequadas, você deixa de gastar desses R$7 na reconstrução. Por exemplo, São Carlos agora vai gastar pelo menos em torno de 27 milhões para a reconstrução. E se tivesse sido gasto, no seu momento, seria muito menor. E, efetivamente, a questão de que você está colocando, nós estamos nos primeiros 15 dias do mês de janeiro. Já choveu o dobro da média dos últimos 14 anos que chove no mês, que são 450 milímetros. Já choveu o dobro. E em 1997, chegou a um pouco menos desse nível. Ou seja, já batemos recorde, apenas nos primeiros 14 dias do ano, né? E estamos esperando mais chuva. Com a mudança climática, possivelmente teremos. E é muito importante para todas as cidades da região se prepararem, porque a chuva é muito rápida a formação, são chuvas convectivas, embora a gente tenha todo um sistema de alerta com o CEMADEM, com a Defesa Civil do Estado, através do 40199, que a pessoa pode se cadastrar, ainda não é suficiente pela velocidade do acontecimento, como aconteceu em São Carlos, que foram chuvas que se formaram em 20 minutos e em 1 hora estávamos com 2,5 metros de nível de água nas ruas. Preocupante, hein? Aí água para tudo quanto é lado e sobra para todo mundo e a cidade daqui a pouco vai embora. Araraquara agora, Eudes Abraão, que é o secretário interino de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública. Para a gente entender, Araraquara tem algum trabalho para chamar a atenção do morador da cidade para o excesso de chuva chegando? Há preocupação? Há informação? Qual que é o trabalho? Bom, a Araraquara ela é um pouco atípica em relação às demais cidades, porque aonde alaga são passagens entre bairros.
nós não temos problemas de alagamento dentro de residências, né? E no site da prefeitura, a gente faz os alertas, né? Quando há essa precipitação maior de chuva que possa causar uma crise maior. E todos os locais que elas podem trazer problema, nós também temos placas informando a população que é um local sujeito a alagamento. A prefeitura também, ela captou recursos em torno de 2,5 milhões para ser usado na parte de engenharia, onde será colocado em alguns lugares, além da parte de engenharia de assoreamento do rio, alguns locais serão colocados grades de proteção para quando houver a enchente, impedir que caso algum veículo, né, desinformado, alguma pessoa desinformada, ela ultrapasse essas regiões críticas, ela não possa cair no rio, provocando assim um acidente muito mais grave, né? Então a Araraquara, como eu já disse, ela tem já um plano que nós sempre colocamos em ação antes e durante e depois dos eventos. Muito bem lembrado. Boa Franca agora, Pastor Palamone, presidente da Câmara. Para a gente entender, toda vez que chove forte na sua região, córrego dos Bagres. Onde que vai arrumar isso daí, hein? Pois é, as chuvas sempre tem alguns pontos, né? Pelo menos umas 2, 3 vezes no ano nós tivemos essas chuvas fortes. Ano passado nós tivemos os mesmos problemas, tivemos alagamentos, nós tivemos alguns lugares aí críticos, né? Inclusive a Câmara entrou com uma parceria com o prefeito, abrindo mão de alguns recursos para fazer os reparos necessários, mas todo ano nós temos esse tipo de problema, sim. E como eu disse, assim, é algo que já vem acontecendo há anos, devido ao crescimento, e nós temos 2 córregos. A cidade está em 3 colinas, e esses 2 principais córregos, que é o da Dr. Hélio Palermo, prolongamento da Antônio Barbosa Filho, e a da Ismael Alonso e Alonso. E quando eles encontram, né, ali próximo de um posto de gasolina, no final, são grandes alagamentos. Então tem muito prejuízo e a intenção é essa daí da gente estar fazendo esse planejamento, cobrando mais do executivo. Não é um problema desta gestão, mas é um problema que já vem de anos e sempre tentando solucionar. Mas nós temos na cidade de Franca, essas chuvas, essas pancadas de chuvas fortes, e onde centraliza mais é este lugar onde está o escoamento das águas. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o engenheiro Anderson Manzoli. Em São Carlos, o diretor da Defesa Civil, Pedro Cabaleiro. Em Araraquara, o secretário interino de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, Eudes Abraão. E em Franca, o presidente da Câmara, Pastor Palamone. Ofeto, ouvimos atentamente tudo e uma pergunta se faz necessária. Nada de novo sob a chuva? Parece que nada de novo, mas pelo menos há uma ponta de esperança, não é verdade? Porque o assunto é complexo, ele envolve conhecimentos de profissionais de geografia, de geologia, de engenharia civil, de urbanismo e de política, dentre outros. Mas como a palavra engenharia nasce do verbo engenhar, e engenhar é pensar, o grande mentor que pensa o problema tem que ser um engenheiro civil, assessorado por outros também, normalmente dirigidos por um político legitimado pelo voto. Mas não dá para deixar político fora disso, não tem jeito, né? Não? Até porque os recursos são priorizados por ele, ele que determina, não é verdade? Então acontece o seguinte. Primeiro conhecimento que precisa fixar na mente é que a unidade de planejamento, inclusive para estabelecer um plano diretor estratégico regional, é a bacia hidrográfica. A qual bacia hidrográfica pertence ao município focalizado, ou mesmo a região. Então nós temos que ver a unidade de planejamento assim. Em primeiro lugar, verificar a altitude dos municípios que fazem limite. Não é fronteira, é limite. É como está no rodovia, assim, limite do município tal. Ali começa o município, com o município focalizado. O de Ribeirão Preto,
os limites de Ribeirão, os municípios que limitam com o município de Ribeirão Preto são Guatapará, Serrana, Jardinópolis, Cravinhos, Brodowski e Dumont. Nessa ordem. O único que está abaixo de Ribeirão Preto, em altitude, é Guatapará, 500 metros. Ribeirão Preto, 531 metros, se eu não me engano. Agora, Jardinópolis, Sertãozinho e Serrana, pouco acima de Ribeirão, quase nada, pouco mais. Sertãozinho com 601 metros é o mais alto dos três. Agora, dos três que dão problema a Ribeirão, pela altitude, Cravinhos, 788 metros, Dumont, com 839 metros e Brodowski 850. Então a chuva, eu já falei isso para vocês, inclusive que você é cravinhense de coração, de alma e de coração. Cravinhos, a chuva de Cravinhos faz enchente em Ribeirão Preto, vetorizada pelo Ribeirão Preto. Um rio, um córrego, um ribeirão que nasce em Cravinhos e morre no Rio Pardo como afluente. Então, Cravinhos. E por que Brodowski e Dumont mais altos não provocam essas enchentes? Porque eles tocam na zona rural de Ribeirão Preto e a terra, portanto, absorve todo esse excesso de pluviometria. Mas, a partir daí, é preciso conhecer o que se chama macrodrenagem e microdrenagem. A macrodrenagem parte para o estudo do alagamento das áreas que absorvem muitas águas que ficam na superfície, no solo e acabam não tendo para onde se escoar. Quais os elementos mais importantes estão incluídos na microdrenagem, que já foi tratado. Inclusive a microdrenagem a partir do quê? Limpeza de bueiros e de boca de lobo, pessoas que impediu o acúmulo de lixo, que acaba se dirigindo, algumas pessoas inominadamente, impensadamente, acabam jogando lixo no bueiro, na boca de lobo, entupindo a galeria de água pluvial que deve conduzir a água de chuva, pluvens em latim quer dizer chuva. A água pluvial é isso, é a água de chuva que é exatamente para os cursos d'água. Mas se a galeria estiver completamente entupida, o bueiro e a boca de lobo também não tem jeito. Agora, ao lado disso, é preciso estabelecer o processo para a água de chuva através de essa fixação de entrada da água de chuva e de saída. Como é que é a entrada da água de chuva? Ela entra como? Em primeiro lugar, ela entra facilmente através dos naturais locais de abastecimento dessa água. Esse é o primeiro. Segundo lugar, através da existência de praças públicas que existem, mas que não podem ter o piso completamente impermeabilizado. Como é que a água penetra? Penetra através que se tiver grama. Se tiver gramado, ela penetra em grande quantidade e chega ao lençol freático ou lençol artesiano e começa a alimentar através do solo, chegando ao subsolo e reabastecendo o aquífero Guarani. Além desse, Roberto, além de penetrar através desse, é preciso que continue aumentando a entrada através de impermeabilização não excessiva do solo urbano. Porque a água não tem água da chuva, não pode entrar. E ela continua correndo na superfície, causando esse paralelepípedo, acaba fazendo buraco nas ruas, porque ela tem que escorrer na superfície, que não consegue escorrer nas galerias previamente construídas, mas não utilizadas. Agora, essa é uma realidade difícil, porque você tem que mostrar educação ambiental e uma vigilância constante da própria administração pública na limpeza de boca de lobo e de bueiro. Isso não é fácil, Roberto. É um trabalho de educação ambiental, de respeito e do cidadão participando com a administração pública na consecução dessas obras. É um trabalho conjunto de governantes e governados, de administradores, gestores do poder público e a própria população, que tem que encontrar um denominador comum, porque ela precisa entender que não é possível impermeabilizar totalmente o solo e os logradouros públicos. É preciso da porta de entrada. E qual é a porta de saída?
Por isso que o aquífero Guarani está sempre mais baixo, porque sai mais água do que entra. E quais são as portas de saída? Cisterna. Cisterna. É o lugar que você tira. E poços artesianos, que o setor de água e esgoto acaba fazendo. Roberto, a verdade é que cisterna vem de cisto. Cisto quer dizer bexiga. É uma bolsa de água retirada constantemente. É isso. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Bom fim de semana para você. Muito obrigado para você também. Muito obrigado, Roberto.